vamos ler todos juntos no 3? Se a tua versão é diferente da que foi lida, todos olhem para o telão, para nós lermos somente uma versão. Vamos lá no 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, já operou em nosso meio. Nesse momento eu te peço uma vez mais, ó Senhor, que se porventura tiver alguma distração, que caia por terra, Senhor, agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que teus filhos venham ouvir a tua palavra, que teus filhos venham entender a tua palavra, que teus filhos venham guardar a tua palavra e posteriormente que os teus filhos venham colocar a sua palavra, aleluia, oh glória a Jesus, venha o Senhor colocar em prática a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Repreenda todo mal, toda seta maligna contra a mente dos teus filhos, é o que eu te peço, crendo em o nome de Jesus. Se assenta nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos olhar aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia, por diversas... dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos olhar que diversas passagens, diversos textos, o Senhor ele vai tratar, vai falar sobre famílias, coisas boas que aconteceram, coisas não tão boas que aconteceram. Para quê? Para que nós viéssemos olhar, aprender com os erros, porque o erro é para ser olhado e não copiado. O erro é para ser olhado e ser evitado. Então, quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está orientando ao seu filho na fé. Timóteo era um jovem que foi discipulado para estar de frente de uma igreja, e o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo, orientando, como nós acabamos de ler, que aquele que não cuida dos seus, primeiro, esse negou a fé e é pior que o infiel. Quando nós vamos olhar aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, segundo a Bíblia, coloca o segundo slide aí para mim, por favor. Segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a família é uma instituição divina. Diga comigo, instituição divina. Aí nós vamos ler aqui, olha, segundo a Bíblia, a família é uma instituição divina, baseada primeiro no amor e no respeito. Segundo, é uma instituição divina baseada na fé. E terceiro, é uma instituição divina que deve ser uma comunidade harmoniosa e próspera. Nós vamos bater nesses 3 pontos nessa noite. Eu quero te pedir total atenção, evite sair só no último caso mesmo, para que a gente venha ser orientado pela Bíblia Sagrada. Aqui no primeiro tópico, a família é uma instituição divina baseada no amor e no respeito. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Gênesis número 2, nós vamos ver que ali Deus institui a primeira família. Quem são eles? Adão e Eva. Deus fez a Adão e falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele uma adjuntora. A palavra adjuntora é aquela que está ao lado, auxiliando, aquela que está ao lado, ajudando. Ali no Éden, Deus instituiu a primeira família e lhes deu uma ordem. A ordem foi: crescei, multiplicai, povoai a terra. Crescei, multiplicai e povoai a terra. Quando a gente vai ler em
Gênesis 2:24, Deus dá uma ordenança para esse casal. E essa mesma ordenança, coloca para mim, por favor, irmão Tiago, aqui no telão, Mateus 19:5, a mesma ordenança que é dada no princípio, a mesma ordenança que Deus dá para Adão e Eva, ainda no jardim do Éden, é a mesma ordenança que Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 19, versículo 5. Alguns homens estavam interpelando, perguntando a Jesus a respeito de algumas coisas. Aí Jesus vai dizer, olha o que está dizendo, e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Jesus estava dizendo, o verso anterior, coloca aí para mim o 4, eu acho que é o 4, vai dizer, lembra, respondendo, olha, é isso mesmo, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e falou o que está escrito no verso 5, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirão e ambos serão uma só carne. Volta no slide. Quando nós olhamos aqui essa ordenança que Deus falou e Jesus agora ratificou para que eles soubessem que o homem e a mulher, ao se unir, ao formar uma família, eles agora passam, eles deixam de ser dois para se tornar um. Essa expressão, aleluia, deixará o homem, seu pai e sua mãe. A gente precisa entender que esse deixar não é só sair de casa, não. Esse deixar não é só instituir uma família, procurar uma casa. Tem até um ditado que diz, né, que quem casa, quer casa, não é isso que dizem? Quem casa, quer casa. Mas às vezes, dentro das condições, não dá para ter uma casa no momento e até se casa e vai para dentro da casa de um pai, da casa de uma mãe. Muitas das vezes alguns olham esse versículo e vai dizer erradamente, dizendo, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então quer dizer que não pode morar junto. É isso que está dizendo? Não. O que está dizendo aqui, esse deixar significa um deixar afetivo. É um vínculo que precisa ser quebrado. Esse deixar é um vínculo afetivo que precisa ser quebrado. Significa que pai e mãe não terá mais autonomia para interferir na decisão dos filhos. Isso que significa deixar. Não é só sair de casa, não. Significa que pai e mãe agora não terão mais autonomia para intervir nas decisões dos filhos. Agora a gente para pensar. O que nós mais vemos hoje em dia são filhos que até saem de casa, são filhos que até mudam logradura. Isso que fala? Logradouro, oh meu Deus do céu. Tem filhos que até mudam o endereço, mas na verdade ainda permanece com cordão umbilical grudado com o pai, grudado com a mãe, e eles ainda exercem uma autoridade nas decisões dos filhos. E quando não é um pai, não é uma mãe, há uma terceira pessoa dentro desse círculo. Na maioria das vezes é um irmão ou uma irmã. Na maioria das vezes é alguém que aquele que casou ou aquela que casou coloca em um patamar de confiabilidade emocional. E a gente precisa entender dentro de orientações bíblicas, porque se a gente quer viver o Kairos de Deus na nossa família, a gente precisa entender a Bíblia para aplicar a Bíblia. Se você é um pai, se você é uma mãe que costuma interferir nas decisões dos seus filhos, a Bíblia diz que não pode. Agora eles são uma só carne. Uma coisa é orientar, uma coisa é transmitir experiências, porque quem é casado há mais tempo tem experiências que nós não temos, mas em momento nenhum pode haver isso, essa interferência nas decisões. Aí o que acontece na maioria das vezes é que o casal, ele conversa uma coisa, o casal idealiza um projeto, um casal acerta algumas coisas, combina
internas. Eu disse para vocês aqui que nós estamos fazendo, na verdade, esses 8 dias, são 8 dias de orientações, igreja. Eu não quero pregar algo para você dar glória, para pular, para sapatear, não. Eu quero pregar o que a palavra diz para que erros não venham ser mais cometidos. Eu quero te fazer entender o que Deus diz a respeito de algumas coisas, para que você tome um posicionamento, para que venha viver o Kairos de Deus na sua casa. Então, se você é pai e não tem conseguido se colocar no seu lugar, tenta todo dia, todo momento, toda hora interferir nas decisões dos filhos que é casado, a Bíblia diz que você é errado, que você está errado. Aconselha, orienta, mas se quiserem quebrar a cara, deixa quebrar a cara. Você que precisa estar de pé, fortalecido, aleluia, confiando no Senhor, porque quando quebrarem a cara, vão até quem? Até você. É verdade. E você não pode estar com o psicológico abalado. Você não pode estar com as suas forças, oh meu Deus do céu, diminuídas, porque você precisa ser um vínculo espiritual para levantar seus filhos, não só com uma palavra de ânimo, mas também com oração, aleluia, porque Deus nesse momento vai te usar para que o nome dele seja glorificado. E se nós, que somos filhos, nós precisamos entender que a partir do momento que casou, é preciso quebrar um cordão umbilical. Na sua vida, papai e mamãe não mandam mais. No seu casamento, ninguém manda mais, a não ser o casal. E é preciso ter muita maturidade para entender isso. É preciso ter muita maturidade para aprender a colocar as pessoas no seu devido lugar. Porque muitas das vezes a gente até consegue não deixar que pai, que mãe, que irmão, que primo, que parente, que amigo interfira no casamento. Mas muitas das vezes a gente tem colocado os filhos em um lugar que não deve ser colocado. A prioridade é o casal. E é bem difícil, talvez, para algumas pessoas acharem isso, porque, na verdade, depois que se tem filho, passam a querer viver pelos filhos. E não é assim que deve ser. Vocês precisam lembrar que são uma só carne. Coloque os filhos no devido lugar. Por quê? Porque o tempo vai passar, os filhos vão crescer, os filhos vão formar família, os filhos vão embora de casa. E quando todo mundo for embora de casa, quem fica lá dentro sozinho? O pai e a mãe. Então você precisa compreender, atentar a isso, colocar todo mundo no seu devido lugar. Aleluia, só para você acordar, dá um cutucão aí no teu irmão que está ao lado, devagar, porque pode dar processo, devagar. Fala assim, corta esse cordão umbilical. Fala mais forte aí, corta esse cordão umbilical. É para vocês fazerem também, a igreja é preciso cortar esse cordão umbilical, porque a Bíblia diz que depois de casados são uma só carne. Há pessoas que estão aqui, que não estão casados, mas eu tenho orado, não vou dizer nome não, mas eu tenho orado para Deus trazer o varão, para Deus trazer a varoa. Se eles quiserem, né, e Deus quiser, Deus vai fazer. Mas essa orientação, talvez alguém possa dizer, mas isso não é para mim, ou aquilo não é para mim. Não, ouve aí, porque eu tenho certeza que vai chegar gente perto de você, e você vai ter conhecimento bíblico para também passar adiante. E quando tua hora chegar, tu vai dizer, agora eu sei o que tem que fazer, não vou fazer errado. Quem pode dar uma glória a Deus? Então vamos lá. Essa expressão uma só carne significa que o casal ele deve ter, repita comigo, uma única ligação emocional. Uma única ligação emocional. Segundo, ele deve ter uma única ligação espiritual. Diga. Uma única ligação espiritual. Terceiro, esse significado da palavra uma só carne significa que o casal deve ter uma única ligação física. Uma única ligação física. Isso aí. Coloca para mim, por favor. Terceiro slide.
Primeira aplicação, vamos todos dizer juntos nessa noite a primeira aplicação? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Para viver o maior de Deus na família, é preciso aprender a colocar cada um no seu devido lugar. Essa é a primeira aplicação para essa noite. Pode deixar aí, tá bom? Que eu vou falar algumas coisas aqui e se for para entrar na Bíblia, eu te falo. Quando nós olhamos aqui, esse versículo que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, vou voltar a repetir. Ele vai dizer, se alguém não cuida dos teus, principalmente dos da própria casa. Perceba que quando ele fala dos seus, ele fala da parentela. Quando ele fala dos da própria casa, ele fala da família, daquele que mora junto. Paulo está dizendo para Timóteo, se alguém não cuida dos seus, parentela, não cuida da sua própria casa, família, esse negou a fé. E esse é pior do que o infiel. Pula o slide aí para mim, por favor. O slide 4 vai dizer para a gente, olha só, a palavra está dizendo que o que conheceu a verdade de Deus, mas não tem demonstrado cuidado para com a sua família, não é comparado ao incrédulo. A Bíblia deixa claro, diz que ele é pior do que o incrédulo. Aí uma amiga minha fala, isso é forte, Brasil. Mas é. Olha o que a Bíblia está dizendo que ele é pior do que o incrédulo. Pula aí o slide. A gente precisa entender que esse cuidar que a Bíblia vai falar, esse cuidar ele é abordado em 3 esferas. Quais são essas esferas, missionária Tailana? Vamos lá, todos juntos. A primeira esfera qual é? Cuidado material. Segunda esfera, cuidado emocional. Terceira esfera, cuidado espiritual. Retorna a tua atenção para cá. Vamos agora abrir um parêntese para a gente começar a abrir quais são essas esferas. Primeiro, cuidado material, que é a primeira esfera. Cuidado material é relacionado à manutenção e à sustentação das coisas básicas. Ou seja, roupa, alimentos, vestimenta, moradia. Isso são cuidados básicos que todos os integrantes da família, a não ser as crianças, têm que manter as suas responsabilidades. Só que quando a gente vai olhar lá para Gênesis, a gente vai entender que o dever de sustentar uma casa não é o dever de uma mulher. Não. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que seja assim. Não. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. O dever de sustentar uma casa ele deve ser do homem. A mulher pode trabalhar, a mulher pode ajudar. Se o homem estiver desempregado e a mulher estiver trabalhando, por um momento ela vai assumir essas responsabilidades, mas isso não deve durar por muito tempo. Por quê? Porque, biblicamente falando, essa é a obrigação do homem. Lembra lá em Gênesis ainda, eu acho que é o capítulo 3, quando a Bíblia diz que eles comem do fruto proibido, que Deus pergunta para Adão, o que foi que tu fizestes? Ele diz o quê? A mulher que tu me destes me enganou. Agora Deus vai dar uma sentença para cada um deles. Para a mulher fala o quê? Você agora terá filhos com dores de parto. Multiplicará a dor para ter filho. Para a serpente falou o quê? Para a serpente disse que ela agora rastejaria e criaria inimizade entre ela e a mulher. Deus falou a sentença para a serpente era que criaria inimizade entre ela e para a mulher. E para o homem, qual foi a sentença que Deus falou? Disse, comerás do suor do teu rosto. E diz mais o quê? Eu acho que é o 3:7, eu não anotei, mas depois você diz, você vai ler lá, vai dizer assim, olha, que o homem deveria, por toda a sua vida, trabalhar duramente para sustentar a sua família. Então a gente precisa entender que essa obrigação é do homem. Essa foi a responsabilidade que Deus falou que o homem deveria
ter. Qual é o segundo cuidado? É o cuidado emocional. Quando a gente fala de cuidado emocional, depois eu até vou te convidar a você ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos irmãos de Efésios. A gente vai ver que lá o apóstolo Paulo está dando uma verdadeira aula de tratamento. Ele ensina como os patrões devem tratar os seus empregados, como os seus empregados devem se comportar para com os seus patrões. Ele ensina como os pais não devem suscitar a ira dos filhos. Ele ensina também como os filhos devem obedecer aos vossos pais. Ele ensina para o marido como deve ser feito, também ensina para a esposa o que deve ser feito. Depois você lê a carta aos Efésios, é uma carta tão pequenininha que, sei lá, em 4 horas de leitura bíblica, se você não conseguir manter esse tempo todo lendo, você em 2, 3 dias você consegue ler esse livro todo. E quando a gente vai começar a entender que esse cuidado emocional que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a gente precisa entender, a gente precisa saber lidar com o ser humano. Aleluia, para pensar. Eu não sei se sou só eu, porque eu tenho temperamento difícil, mas até aqueles que têm temperamento mais calmo, mais longânimo, têm dificuldade de lidar com outro ser humano. É ou não é verdade? Até aquele que é mais tranquilo em alguma área da vida vai sentir uma dificuldade de lidar com outro ser humano, porque são mentes diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes. Só que o apóstolo Paulo está orientando, porque, coloca para mim Deuteronômio 28, se a gente não colocar a Bíblia em prática, a gente vai nadar e morrer na praia. Se a gente não colocar a Bíblia em prática, não só para as coisas espirituais, porque a Bíblia não trata só de coisas espirituais, não. A Bíblia trata também, e na maioria das vezes trata sobre questões no âmbito material em que nós vivemos. Se a gente não aprender a ouvir a palavra, aprender a palavra, colocar a palavra em prática, nós não viveremos o Kairos de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas. Olha o que diz Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha que interessante, tendo cuidado de guardar, é algumas coisas? Não. É a maioria das coisas? Não. É o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Vamos ler até o 9, vai pulando para mim. Olha o que diz no 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti. Quais bênçãos? Bênçãos de exaltação, de alcançar lugares altos, alcançar lugares maiores. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando você fizer o quê? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3 vai dizer: bendito será na tua cidade. Quem olhar para você, que te conhecer na tua cidade, quando você passar, vai dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Vai dizer: bendito serás no campo. Aqui o campo significa local de trabalho. Você será abençoado, será bendito também no local do trabalho. Vai dizer: bendito o fruto do teu ventre. O que é isso? Teus filhos serão abençoados. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Olha que Deus é esse, que até do teu gatinho, até do teu cachorro, até se tu tiver um cavalo, sei lá se tu gosta de criar cavalo, o que você tiver também será abençoado se você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Que Deus é esse, pastor Wagner, que se preocupa não só conosco, mas com tudo aquilo que é nosso. Que isso? Você pode dar um glória a Deus? Até os animais serão benditos, as crias das tuas vacas. Olha, aqui está falando de geração, não é
Aí o 8 vai dizer: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Sabe o que é isso? Não é só receber a bênção, é permanecer com a bênção. Porque uma coisa é receber, só que eu posso receber hoje e amanhã não ter mais. Eu posso ganhar hoje e amanhã acabar, mas Deus está dizendo: se ouvir e fizer conforme tudo que a palavra está escrito, a bênção vai chegar e vai permanecer nos teus celeiros. E olha, isso aqui é muito lindo. E tudo que tu puseres a tua mão, aleluia, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aí Deus está dizendo: vou abençoar tudo que é teu e até o que não é teu. Quando você colocar a mão, vai ser abençoado. Aleluia. Isso é bênção para ti e bênção para os outros. Isso é bênção para a tua casa e bênção para a casa que tu entrar e profetizar. Mas para isso é preciso estar com a vida pautada na palavra. Verso 9, a gente termina aqui: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e guardares nos seus e andares, nos seus caminhos. Olha que interessante a bênção que é liberada para aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra de Deus. Coloca para mim, por favor, Efésios capítulo 4, 26 e 27. A gente precisa entender que é simples. É só ouvir, aprender e obedecer. É simples. Porque ouvir, você já está ouvindo. Entender, eu creio que você está entendendo tudo que Deus está falando, não só hoje, mas a cada culto, a cada vez que você lê a palavra, você está entendendo. O nosso problema é que a gente não coloca em prática. A gente até sabe, mas não coloca em prática. A gente até entende, mas não coloca em prática. A ordem é clara, é simples, é ouvir, é entender e colocar em prática. Quando a gente vai olhar aqui, o apóstolo Paulo vai trazer algumas instruções. Capítulo 4, 26 e 27. Ele está falando aqui sobre o tratamento de uns para com os outros. Olha o que a Bíblia vai dizer: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Eu tenho certeza que você já leu esse versículo várias vezes. Eu tenho certeza que você guarda esse versículo, não precisa nem ler, que você tem ele todinho guardado na tua cabeça. Mas eu também tenho certeza que, assim como eu, tu é carne de pescoço que tu não obedece. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque olha o que ele está dizendo: irai-vos. A Bíblia não proíbe de pecar, porque senão estaria escrito assim: não irai-vos. Não, a Bíblia diz irai-vos. O que é irai-vos? Ficar com raiva. Ninguém aqui tem sangue de barata. Para acontecer uma coisa e falar: tô nem aí. Ninguém. A gente até fica com raiva, só que tem um problema: não pode pecar. O que é pecar? É colocar em prática a tua raiva. Vamos virar para os casais? Quando alguém faz uma coisa com o outro, alguém fala: meu nome é Catisfera. Leila Rio, já usou essa frase, Leila? Ou então, te pego na esquina: deixa passar, eu vou dar um troco. Isso não é só entre casais, não. Isso também é para o filho, isso também é para a filha, isso também é para o comportamento dentro da nossa casa. E a gente precisa entender que a orientação que a Bíblia está dizendo aqui é: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é isso, irmã Tailana? É não deixar para amanhã o que tem que ser resolvido hoje. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus. Pula aí o verso 27. Vai dizer: não deixe lugar ao diabo. Quando eu me desentendo com meu esposo, eu preciso, é ordenança bíblica, está escrito, sentar. Nem que
preciso sentar, preciso colocar na mesa e preciso expor. Aconteceu isso, não gostei disso, não era para ter sido isso, eu estou com raiva disso, aconteceu dessa forma, não quero que seja, é o que a Bíblia diz. Volta aí para mim, irmão Tiago, 26, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, porque se o sol se põe, se você deixa para o outro dia, e muitas das vezes a gente que é mulher que não gosta muito de entrar em confronto, não só mulher, porque tem homem também que é mais pacífico, fala assim, depois eu converso, depois eu resolvo. Sabe o que é isso? Essa simples atitude está abrindo uma brecha para o diabo entrar. Às vezes você pode achar, é bobeira. Não. Mas se está escrito na palavra, não é bobeira. Se está escrito na palavra, é porque precisa ser seguido. Já falamos aqui, Deuteronômio 28, ouvir, entender e colocar em prática. Quando nós não resolvemos o problema, no dia que o problema acontece, há uma brecha que é aberta e o diabo entra. E quando o diabo entra, é daí para pior. Coloca o slide para mim, irmão Tiago. Segunda aplicação de Deus para as nossas vidas nessa noite é: oh, aleluia! Vamos lá ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Para vivermos o Kairos de Deus na família, é preciso resolver os problemas no mesmo dia. Porque se não for resolvido no mesmo dia, a gente vai dar lugar ao diabo. Volta para a Bíblia. Estou correndo aqui para a gente acabar 9 horas em ponto. Coloca para mim, por favor, Efésios 4, 30, 32. A gente vai manter um pouco aí em Efésios, tá? Não precisa nem sair de Efésios. Efésios 4, 30, 32 ao 32. Vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da redenção. 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados do meio de vós. 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Volta para mim o 31 e deixa na tela. Verso 30 está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, a qual vos selou para o dia da redenção. Quando nós guardamos em nosso coração sentimentos provenientes da nossa carne, setas que o diabo lança, nós sujamos o nosso coração e com isso nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui no versículo 31, olha só o que está dizendo. É como se o apóstolo Paulo estivesse detalhando níveis do que acontece quando nós não guardamos o nosso coração. É como se fosse um processo de plantio. Primeiro, o que a gente faz? A gente pega a semente, a gente planta a semente morre, a semente agora começa a criar um ramozinho, esse ramo se fortalece, depois que ele fortalece, ele cria folha, depois que cria folha, ele cria flores, e depois do último processo é dar fruto. Alguém aqui já viu alguma árvore que deu fruto sem dar flor antes? Não pode. Isso nunca vai acontecer, porque segue uma ordem, uma sequência a ser executada. Quando nós olhamos aqui para o versículo 31, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Presta atenção aqui, olha os processos que ele está falando. Primeiro veio o quê? A amargura. Lê comigo, primeiro, amargura. O que é a amargura, missionária Tailona? Amargura é sentimento de tristeza. Amargura é sentimento de tristeza
Cólera. O que é cólera? Cólera é sentimento de fúria. Olha só como já muda. Primeiro, amargura, entristecimento. Segundo, você fica até com raiva de alguma coisa, mas se você não acabar com o problema, vai evoluir para cólera. A cólera é um sentimento de fúria, e quem está enfurecido nem pensa naquilo que está fazendo. É aí, lembra que eu disse que se você não resolver, você vai estar no lugar ao diabo? É aí, na cólera, que o diabo já entra. Porque você não pensa mais, então ele dominou os seus pensamentos. Dominando os seus pensamentos, ele domina as suas ações. Se você não der um basta nesse sentimento de cólera, que é a fúria, esse sentimento vai evoluir para gritaria. Olha aqui, ó, o próximo, gritaria. E o que é gritaria? Gritaria é confusão, gritaria é briga, gritaria é bate-boca. Você começa a criar uma confusão dentro de casa, e a confusão, a gritaria não fica só ali, porque gritaria vizinhos também ouvem, e quando vizinhos ouvem, é um testemunho que é gerado. Alguém está ouvindo e está dizendo: isso é casa de crente? Alguém está ouvindo e está dizendo: se lá está assim, eu não quero nunca ser igual a eles. Alguém está passando na rua, porque gritaria não fica só dentro de casa. Gritaria é audível para que outros também vejam. E se o nome de Deus for envergonhado por tua causa, vai vir uma cobrança. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Muitas das vezes a gente acha que o escândalo é alguém adulterar, alguém trocar de esposa, alguém fazer alguma coisa tão tremenda, um pecado tão grande, mas às vezes é na mínima coisa que o mundo está nos observando. Oh, meu Deus do céu! E você precisa manter o seu comportamento de integridade como homem e mulher de Deus. Aleluia. Se você não barrar, não parar com a gritaria dentro da tua casa, a gritaria vai evoluir para quê? Qual é o último? Blasfêmia. Olha só, o que é blasfêmia? Aleluia. Blasfêmia é difamação, e é insultar a honra do outro. Começa a gritaria. Daqui a pouco está um xingando o outro, está um falando que o outro não presta, está um inventando coisa dos outros, está um trazendo o passado do outro à tona, o passado que foi feito até quando a pessoa não era cristã. Deus já jogou no mar do esquecimento, mas você não jogou e está trazendo à tona até aquilo que Deus já tinha esquecido e está trazendo. Sabe o que é isso? Foram brechas que foram abertas e o inimigo está trabalhando dentro da sua casa. É preciso identificar qual é o nível que você está. Diga comigo: eu preciso identificar em qual nível eu estou. Isso é muito forte. A gente precisa, quando chegar na nossa casa, dobrar os nossos joelhos em oração e falar: Espírito Santo, sonda agora o meu coração. Oh, Deus, aleluia. E me diga em qual nível eu me encontro. Será que dentro do meu coração tem raiva, tem mágoa, tem cólera? Será que em algumas atitudes eu estou partindo para gritaria, para blasfêmia e para toda a malícia que o inimigo coloca para sujar o meu coração? Em qual nível nós estamos? Você precisa se colocar no teu lugar, orar, pensar. Eu disse que era uma pregação de orientação, porque se nós não começarmos a colocarmos as coisas no devido lugar, nós não viveremos o Kairos de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Provérbios vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se tem alguém que está amargurado e irado, já é para o sinal amarelo estar aceso aí na tua frente. Vou falar melhor, nem o amarelo, o vermelho já é para estar aceso na tua frente, para que o inimigo que tem tentado agir
está pensando e identificar em qual nível você está. Coloca para mim um outro slide, por favor, porque eu lamento te informar que se o teu coração estiver com todos esses sentimentos, é alguém que não consegue mais olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos ou para os pais da mesma forma que olhava. É alguém que fala mal da esposa para os filhos, é alguém que fala mal do esposo para os filhos, é um filho que fala mal dos pais para o amiguinho, para alguém no trabalho. Se o teu coração está cheio desses sentimentos, eu lamento te informar que o teu coração está apodrecido. Eu lamento te informar que o teu coração está cheio de sujeira. Não adianta ter visão, revelação, língua estranha, usada em profecia. Não adianta. Se o teu coração está cheio desses sentimentos, você está apodrecido. Porque dom não salva ninguém. O que salva é fruto. Aleluia. Exemplo disso é o versículo. Jesus disse: muitos chegarão no meu nome dizendo, profetizei. O que é isso? Dom. Expulsei demônios. O que é isso? Recebeu poder para expulsar. Fiz milagres e maravilhas. Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Louvado seja isso não Deus. É para o ímpio, isso é para crente. Meu Deus. Dons não salva ninguém. O que salva é fruto. E o que é fruto? A Bíblia diz 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e temperança. Se você não exercitar os frutos do Espírito, se eu não exercitar os frutos do Espírito, lamento informar, iremos para o inferno. Essa é a palavra que salva. Jesus. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que não mexe com o teu ego. Essa é a palavra que até te machuca, mas te cura. Você venha viver uma nova vida em Deus. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Terceira aplicação. Vamos todos dizer juntos: 1, 2, 3. Não dá para viver o Kairos de Deus na família se eu continuar alimentando esses sentimentos. Não dá. Não dá. Eu acredito que todos nós queremos viver um novo momento nas nossas famílias. Eu acredito que todos nós queremos pedir oportunidade, me dá oportunidade que eu quero contar um testemunho. Todos nós. Então, para isso, é preciso que nós venhamos nos posicionar mediante a tudo aquilo que o Espírito Santo está nos instruindo e mediante a tudo aquilo que Ele vai continuar nos instruindo. Volta para a Bíblia, verso 32. Vai dizer assim, olha o que Jesus vai falar. Glória a Deus. Quando diminui, ele sai, né? Coloca aí, por favor, capítulo 4. É o 4 ou o 5 já? É o 4, verso 32. Vamos ler? Precisa repetir comigo não, só acompanhar. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Quando a gente vai olhar aqui, a palavra ainda diz, perdoou em Cristo. Porque se Deus fosse olhar diretamente para nós seríamos consumidos por causa do nosso pecado. Mas antes de olhar para nós, Deus olha para o sacrifício vicário feito na cruz do Calvário. Ele olha para Jesus, para que nós venhamos alcançar a graça. Quando ali está dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos lembrar da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eles chegaram para Jesus e disse, Jesus, ensina-nos a orar. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus vai ensinar para eles a oração do Pai Nosso. O que a oração do Pai Nosso diz? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha a chave, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos ensinando que o perdão é condicional. Assim como é condicional, Jesus está nos ensinando que se eu não perdoo quem está do meu lado, Deus também não me perdoará. É simples. Se eu não perdoo a minha esposa, quem é o marido, né? Se eu não perdoo meu esposo, para as mulheres, se eu não perdoo os meus pais, se os pais não perdoam os filhos, o céu também é bloqueado para que nós não venhamos receber perdão. É assim que acontece, irmã Tayana? É assim que acontece. E muitas das vezes a gente não libera perdão. E a gente fala, Senhor, perdoa os nossos pecados. A gente não libera perdão. Mas a primeira coisa que a gente faz quando dobra o joelho para orar, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sei que o pecado é quem faz separação entre Deus e o homem. Então, se eu estiver pecando, o Senhor não me ouve. Então, eu peço perdão. Só que a Bíblia está dizendo que não adianta. Pode passar o dia inteiro, a madrugada toda, o mês inteiro pedindo perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, você também não será perdoado. É simples assim. Diga, é simples assim. Fica de pé comigo? Que o Senhor venha te instruir para que você venha viver um novo tempo na sua família. Aleluia. Por último, a instituição divina, a família é uma instituição divina que deve ser uma comunidade harmoniosa e próspera. Se você fizer tudo o que foi ensinado nessa noite, a harmonia vai reinar dentro da tua casa. E o que é harmonia? Harmonia é a ausência de conflito. O que diz mais, não só harmonia, mas também a prosperidade vai reinar sobre a tua casa. O que é prosperidade? Quer dizer que agora eu vou ser rico? Não. A prosperidade não significa riqueza. Prosperidade significa ausência de necessidade. A Bíblia diz o quê? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Se eu te perguntar o que é um justo, você vai responder, é aquele que pratica a justiça. Mas se eu te perguntar o que é praticar a justiça, tem gente que vai ficar com interrogação na cabeça. O que é praticar a justiça? Segundo a Bíblia, praticar a justiça é obedecer a palavra de Deus. Não só para a sua vida, mas também auxiliando a outros a colocar em prática. Eu quero orar com você e entregar a minha oportunidade. Eu quero orar para que essa semente que foi lançada, porque palavras são sementes, a palavra de Deus é semente. A Bíblia diz, lembra da parábola do semeador, que a semente foi lançada e caiu em algumas terras diferentes. A terra é o coração do homem. Uns caíram à beira da estrada, outras sementes caíram na terra, mas havia espinhos, até cresceu, mas não conseguiu ir para frente porque foi sufocada. Outro caiu na terra que tinha pedregais. O que é isso? É um coração duro, que até ouve a palavra, que até entende a palavra, mas fala, isso é bobeira, isso é palhaçada. Então isso não tem como a palavra germinar, a palavra crescer, frutificar. Mas se é aquele que entrou assim como eu, porque como é Espírito Santo, eu tenho certeza, assim como ele falou comigo, me instruiu através dessa palavra, eu tenho certeza que ele também instruiu a vidas nessa noite. Então eu quero orar para que essa boa semente venha a ser plantada, venha a crescer, venha a frutificar
frutificar e também profetizar que outros virão comer do fruto que você gerará através dessa palavra. Tem alguém que crê comigo? Então coloca a mão no teu coração. Senhor, Deus e Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esses momentos que nós ficamos na tua casa. Eu te peço, Senhor, desde a portaria até o pastor presidente, desde a menor criança, Senhor, nessa igreja, até, Senhor, o mais ancião dessa casa. Eu quero te pedir, ó Pai, que essa palavra venha crescer em cada coração. E quando eu quiser falar mais alto, quando o diabo quiser chegar perto, quando, Senhor, as setas malignas quiserem atingir, o teu Espírito Santo fará lembrar de cada palavra que foi dita, de cada ensinamento que foi dado, de cada orientação que foi falada. E eu quero profetizar que os teus filhos estarão posicionados, porque agora, ó Pai, eles não são mais leigos recorrente a tudo aquilo que foi ensinado. Fortalece a cada pai, a cada mãe, a cada marido, a cada esposa, a cada filho, Senhor, que entrou por essas portas. Que o teu nome venha a ser glorificado na nossa casa, que o teu nome venha a ser exaltado na nossa família. Se porventura no lar dos teus filhos há alguma potestade maligna que até hoje tentou atuar lá, em nome de Jesus, nós como igreja dizemos, ó Pai, nós damos uma ordem que não mais saia dessa casa, saia desse matrimônio, saia do meio, Senhor, desse vínculo, saia, Senhor, da criação dessas crianças, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter um trono estabelecido dentro das nossas casas, para que o teu nome venha a ser glorificado. Se tem alguém que confirme essa palavra comigo, diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode misturar com glória, com aleluia. Aleluia. Amanhã nós temos o segundo encontro marcado e nós vamos buscar ao Senhor.